Pedro foi muito importante. Seu trabalho como servo de Deus foi como um grande pescador que trouxe muita gente para a igreja. Paulo, cujo ofício era construtor de tendas, foi importantíssimo no processo de edificação daqueles crentes que foram trazidos à igreja. Paulo ajudou a edificá-los, a consolidá-los. Só que já no final do seu ministério, as igrejas vinham sendo muito atacadas, fortemente atacadas, por doutrinas que concorriam com a palavra do apóstolo Paulo, como o gnosticismo, por exemplo, que começaram a colocar em xeque algumas verdades que vinham sendo trazidas por ele, por Pedro. E aquilo trouxe um prejuízo enorme. Quando Paulo escreve em 1 Timóteo, pedindo a Timóteo que orientasse os irmãos a que não ensinassem outra doutrina, que evitassem outros falatórios, é porque ele estava vendo o prejuízo que aquilo iria causar. E Paulo foi certeiro, porque aquelas doutrinas foram entrando e foram corroendo a igreja por dentro. E aí quando chega 2 Timóteo, nós temos a consequência, onde Paulo diz, 2 Timóteo 1,15, está cientes que todos da Ásia me abandonaram. Então aquilo ali gerou uma devassa. Vários começaram a se desligar do apóstolo Paulo, a se desligar da comunhão com o apóstolo. E aquilo trouxe um sério prejuízo, gerou buracos. Se Pedro foi um pescador e lançou a rede, trouxe muita gente, esses problemas todos, essas doutrinas todas, geraram buracos na rede. E aí, por esses buracos, muitos evadiram. Mas Deus tinha um plano guardado. Ele tinha João, que foi levantado por Deus para quê? Remendar as redes. Quando João foi chamado lá atrás, quando era moço, jovenzinho ainda, seu pai, que era pescador, tinha uma empresa de pesca. João talvez era o mais novinho, não conseguia puxar as redes, não tinha força para aquilo. O que ele estava fazendo no barco enquanto os outros pescavam? Remendando redes. E isso é significativo porque João foi deixado para o final, foi deixado para ser usado no final, exatamente para poder ajudar a fazer essa costura. E o que ele usou para poder remendar as redes? Palavra, vida, espírito, amor, luz. Quando você olha para o Evangelho de João, quando você olha para as epístolas, você vê exatamente esses fatores. Essas foram as ferramentas que ele usou para, aos poucos, remendar. E não pense, irmãos, que essa infiltração de doutrinas divergentes das que o apóstolo Paulo ensinava, não trouxe prejuízo. Quando João entra em cena e começa a trabalhar com vistas a remendar as redes, na igreja em Éfeso, por exemplo, havia um cidadão, um líder, chamado Diótrefes. E o que esse Diótrefes fazia? Ele fechava a porta para que os apóstolos não entrassem na igreja. Ele não só fechava, mas falava mal. João teve que tratar daquela situação. Gerou problemas, gerou Diótrefes. Uma pessoa que queria exercer a primazia na igreja. E aquela primazia desconectou a igreja do apóstolo. Aquilo trouxe um problema. Mas Deus deu sabedoria para João, para que aos poucos ele pudesse remendar as coisas. E pouco a pouco, Deus foi inspirando João para que os pontos pudessem ser dados na rede. E os irmãos pudessem então fechar as brechas por onde Satanás poderia atacar. Os irmãos estão entendendo? Esse é o panorama do Novo Testamento.